Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 11 horas pelo horário de Brasília. E como aqui a notícia não para, agora é a minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu começo falando do caso Vinícius Júnior. Olha só, a polícia espanhola prendeu 7 suspeitos de terem participado dos ataques racistas ao jogador brasileiro Vinícius Júnior. 4 deles seriam responsáveis pelo boneco que foi pendurado enforcado em um viaduto de Madrid e que representava o atacante. As prisões ocorreram 2 dias após um novo caso de insultos racistas contra o jogador. Eles foram presos por volta das 7 da manhã. Segundo a polícia, 3 dos detidos são integrantes da Frente Atlética, torcida organizada do Atlético de Madrid. Todos são espanhóis e têm 19, 21, 23 e 24 anos. Um tem passagem por crime de lesão corporal, segundo a polícia local. Uma investigação de crime de ódio foi aberta depois que o boneco esticado em uma corda e com a camisa 20 do jogador brasileiro foi pendurado em frente ao campo de treinamento do Real Madrid. Uma faixa estava grudada ao boneco, com a seguinte inscrição: Madrid odeia o Real. O caso aconteceu em janeiro deste ano. O jogador brasileiro já sofreu pelo menos 10 ataques racistas no país. O último foi no domingo, em um jogo entre o seu clube e o Valência. Eu mudo de assunto para falar que a Justiça liberou 1 bilhão e 300 milhões de reais para o pagamento de pessoas que ganharam ações na Justiça contra o INSS. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Maria Clara Leite. Os recursos serão destinados aos contribuintes com ganho de causa em ações judiciais para concessão ou revisão de benefícios previdenciários. Tem direito a RPV, que são essas requisições de pequeno valor, aquelas pessoas que já tiveram a ação concluída com pagamento definido pela Justiça e com atrasados de no máximo 60 salários mínimos. Se você é um desses beneficiários que entrou com recurso e quer saber se o seu nome consta na lista dos contemplados, é preciso consultar o site do Tribunal Regional Federal da sua região. E aí na consulta, geralmente é preciso informar o número do processo, o nome do advogado e também o número da requisição. Ao todo, serão contemplados com os repasses quase 84 mil segurados do INSS que entraram com recursos para revisão de pensão, aposentadoria, auxílio-doença e outros benefícios previdenciários. E eu falo de política agora. O projeto do novo marco fiscal entra em uma semana decisiva. Os líderes dos partidos se reúnem nesta terça-feira para decidir se o texto será votado hoje ou amanhã na Câmara dos Deputados. E são necessários 257 votos para aprovar o projeto de lei. O governo conta com 140 votos declarados. O levantamento foi feito pelo jornal O Estado de São Paulo. Por ser um projeto de lei complementar, o novo marco fiscal precisa de maioria absoluta para ser aprovado, ou seja, 257 votos. Dos 455 deputados consultados, 58 não foram encontrados. 101 se mostraram totalmente favoráveis à proposta e 39 declararam ser a favor com ressalvas ao texto, num total de 140. Por outro lado, 40 são contrários. A maioria, porém, 275 deputados, não quis responder. A maior parte dos deputados contrários é das bancadas do PL e do PSOL. Já entre os favoráveis está em peso a bancada do PT, além de deputados dos partidos que fazem parte da base do governo, como o MDB, o PSD e o PCdoB. Uma reunião de líderes partidários definirá se o texto será votado hoje ou amanhã e também a versão final do projeto. O arcabouço fiscal deve passar por alguns ajustes de redação. A preocupação de um grupo de parlamentares é evitar que o texto final dê margem para a interpretação de que o governo poderá gastar mais nos próximos anos. E ainda falando de política, 2 comissões parlamentares de inquérito que foram criadas na Câmara dos Deputados farão hoje suas primeiras reuniões. A CPI do MST,
que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a da manipulação nos jogos de futebol. A primeira reunião será a do MST, às 14h30. E pouco depois, às 15 horas, começa o encontro da CPI da manipulação do futebol. As comissões vão discutir o plano de trabalho, que é uma espécie de guia inicial apresentado pelo relator da comissão. O documento deve conter a linha de investigação a ser adotada durante todo o funcionamento da CPI, além de uma prévia do cronograma, e os primeiros requerimentos para informações e convocações podem, inclusive, ser analisados hoje pelos deputados. E eu mudo de assunto agora para trazer as notícias internacionais. Olha só, o exército israelense destruiu nesta terça-feira, na Cisjordânia ocupada, a casa de um palestino acusado de executar um atentado à bomba em Tel Aviv, em março. Em um comunicado, o exército afirmou que destruiu durante a noite na localidade de Nilim a residência de Mutaz Cavadia, que teria cometido um atentado com arma de fogo em Tel Aviv. O homem tinha 23 anos, era membro do braço armado do Hamas, as brigadas de Ezzedine Al-Qassam, e foi morto por tiros da polícia israelense depois do ataque. O exército divulgou um vídeo que mostra o momento em que as tropas posicionaram os explosivos para destruir o apartamento. Os moradores do prédio de 3 andares deixaram o local antes da operação. Autoridades israelenses alegam que a política de demolir as casas dos palestinos que executaram atentados ou tornar os apartamentos inabitáveis tem um efeito de dissuasão. A prática, no entanto, é criticada por organizações de defesa dos direitos humanos que consideram a medida uma punição coletiva. E olha só essa história. Um motorista de um caminhão alugado foi preso na noite de ontem após colidir com uma barreira de segurança da Casa Branca, a sede do governo norte-americano. Uma bandeira nazista foi fotografada ao lado do veículo. E segundo o serviço secreto, a colisão teria sido intencional, mas as causas ainda estão sendo investigadas. O acidente aconteceu pouco antes das 10 horas da noite no horário local. Testemunhas disseram que o motorista bateu 2 vezes contra as barreiras instaladas na Praça Lafayette. O local funciona como um parque público e fica ao norte da Casa Branca, que é a residência oficial do presidente dos Estados Unidos. A região é cheia de hotéis de luxo. Os hóspedes receberam ordens para deixar a área logo depois do acidente. A agência de segurança afirmou que em um comunicado que nenhum funcionário ficou ferido e que a causa e a forma do acidente estão sob investigação. O porta-voz do Serviço Secreto informou no Twitter que a investigação preliminar revela que o motorista pode ter atingido as barreiras de segurança de maneira intencional. De acordo com uma emissora afiliada à rede CBS, o que poderia ser uma bandeira nazista foi encontrada no caminhão, que pertence à empresa de aluguel de veículos U-Haul, mas as autoridades não revelaram mais informações sobre o símbolo. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Parisi e mais notícias para você. Até mais!